Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa discussão que está dando o que falar no mundo acadêmico, a história dos tais periódicos predatórios. Mas será que essa narrativa é tão preto no branco assim? Vamos dar uma olhada mais de perto. Toda boa história precisa de um vilão, não é mesmo? E no universo da ciência, a coisa não é muito diferente. Parece que já existe um roteiro pronto sobre quem são os mocinhos e quem são os bandidos quando o assunto é publicação científica. E o vilão dessa história tem um nome bem conhecido: o periódico predatório. A acusação é sempre a mesma, que eles publicam qualquer coisa só para faturar, passando por cima do rigor científico, com taxas altíssimas e aprovação super rápida. É essa imagem que muita gente tem. Só que o material que a gente analisa hoje nos joga uma pergunta bem provocadora. E se essa história de bem contra o mal for, na verdade, muito mais complexa? E se a gente precisasse olhar para os dados com o mesmo olhar crítico que a gente usa para fazer ciência? Para a gente entender o porquê desse debate ter ficado tão quente, vamos olhar para um caso bem específico que aconteceu aqui no Brasil. Foi ele que acendeu o pavio de toda essa discussão. Tudo começou com uma imagem num post de blog. Nela, os logos de 3 editoras gigantes apareciam atrás das grades, como se fossem criminosas. Essa imagem, junto com o papo de que a CAPES ia banir essas editoras, viralizou em grupos de WhatsApp. Pronto, criou-se um pânico, uma narrativa super forte, mas que, veja bem, não veio de nenhuma fonte oficial. Bom, para checar se essa história toda para em pé, a fonte que estamos usando propõe uma comparação bem direta. Vamos colocar lado a lado uma editora super tradicional e uma dessas que foram parar atrás das grades. Então, de um lado do ringue, a gente tem a Elsevier, um nome de peso, um verdadeiro pilar do mercado. Do outro lado, a MDPI, uma editora mais nova e, claro, uma das acusadas no tal post do blog. O cenário está montado. Agora vem a parte mais legal, quando a gente deixa o disse-me-disse de lado e vai olhar para os números. E a fonte apresenta 3 dados que são cruciais para a nossa análise. Primeiro, o preço para publicar, a famosa APC. Uma das acusações é que os predatórios cobram taxas absurdas, né? Só que, olha que curioso, os dados mostram que a taxa média da MDPI é bem menor que a da Elsevier. A gente está falando de mais ou menos $1.670 contra quase 2.900. Isso já faz a gente pensar, né? Se o problema são as taxas altas, por que a editora mais tradicional e prestigiada cobra, em média, mais caro? Parece que essa relação entre preço e qualidade não é tão simples assim. Ok, vamos para o segundo ponto: controle de qualidade. Um jeito de medir isso é olhar a taxa de retratação, ou seja, a porcentagem de artigos que são despublicados depois por terem algum problema sério. Entre 2019 e 2023, a MDPI teve uma taxa de retratação de só 0,01%. É um número realmente muito baixo. E a Elsevier, no mesmo período, a taxa foi de 0,07%, 7 vezes maior que a da MDPI. De novo, é um dado que meio que vira de cabeça para baixo aquela narrativa simples de boa contra ruim. Por último, o fator de impacto, que é aquela métrica de prestígio. Aqui sim, na área de química, a Elsevier tem uma vantagem, com uma mediana de 4,45 contra 3,70 da MDPI. Existe uma diferença, claro, mas não é um abismo. Não parece justificar colocar uma na prateleira de prestigiada e a outra na de predatória. A realidade, pelo visto, tem muito mais tons de cinza. Então, se os dados não mostram uma divisão tão clara, o que mais pode estar rolando? A fonte levanta uma possibilidade bem interessante, de que a raiz desse conflito todo seja outra coisa. Vamos ver isso mais a fundo? A hipótese aqui é de um choque de gerações e de instituições. De um lado, você tem os pesquisadores mais sêniors, de grandes universidades, que estão acostumados com aquele ritmo mais lento das editoras tradicionais. Do outro, pesquisadores mais novos, de centros que estão crescendo agora e que veem nesses modelos mais ágeis uma chance de acelerar a produção científica e ganhar espaço. E isso fica muito claro nesse gráfico da fonte. Repara só como, lá por 2015, a curva de publicações das universidades emergentes começa a subir, e subir forte. Depois, em 2017, tem outro pico, bem na época em que uma delas começou a bancar as taxas de publicação. O que a gente está vendo aqui, no fundo, é uma mudança no jogo de poder da ciência brasileira. Com tudo isso na mesa, a conclusão do artigo não é dizer, então o vilão é outro. Não! A proposta é bem mais radical.
é mudar completamente o jeito como a gente tem essa conversa. E essa citação que um colega fez no artigo resume a ópera. Talvez a questão não seja sobre qualidade, mas sobre poder. A força que já está estabelecida sempre vai resistir à força nova que chega para desafiar o status quo. Faz sentido, né? Então, o caminho a seguir parece ser bem claro. A gente precisa parar com essa mania de simplificar tudo, de querer um mocinho e um vilão. É preciso analisar os dados com frieza e, principalmente, tomar decisões com base em evidências e num debate aberto, e não em boatos de corredor. E a gente termina com essa pergunta no ar. Será que o rótulo predatório ainda ajuda a proteger a ciência, como era a ideia original? Ou será que ele acabou virando uma espécie de arma numa briga por poder, por prestígio e por influência nesse grande tabuleiro da ciência mundial? A resposta, pelo jeito, não é nada simples.